quem foi Abraão? Abraão é um personagem importante tanto para o judaísmo enquanto para o cristianismo e o islamismo. Ele é conhecido como patriarca do povo hebreu e é considerado um dos principais exemplos de fé nas Escrituras. A história de Abraão começa no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Abraão era casado com Sara e não tinha filhos, mas Deus prometeu a ele que seria pai de uma grande nação. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e partiu com a sua esposa e o sobrinho Ló em direção a Canaã, onde Deus prometeu dar-lhe a terra. Durante a jornada, Abraão passou por várias dificuldades de teste de fé. Um dos testes mais famosos de Abraão foi quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Abraão obedeceu a Deus e estava pronto para o sacrifício do seu filho. Mas no último momento, um anjo de Deus impediu e providenciou um carneiro para o sacrifício. E esse episódio é considerado um exemplo de obediência e fé em Deus, que aponta para o sacrifício de Cristo que aconteceria muitos anos depois. Assim como Abraão sofreu, o próprio Deus sentiu a sua dor de sacrificar o seu único filho para salvar a humanidade. Abraão viveu uma vida longa e teve vários filhos, incluindo Isaque, que se tornou filho da promessa. Além disso, seu neto Jacó se tornou pai das 12 tribos de Israel. Definitivamente, Abraão é lembrado como um exemplo de obediência e fé em Deus. A sua história é contada em detalhe na Bíblia, continua a ser estudada e ensinada por pessoas de várias religiões ao redor do mundo, por quais feito ele é reconhecido. Abraão é um personagem bíblico e conhecido por seus feitos, realizações significativas na história do povo hebreu. Aqui estão alguns principais feitos de Abraão. Obediência a Deus quando Deus pediu que ele deixasse a sua terra natal e seguisse para uma terra que ele mostraria. Abraão não hesitou em obedecer, ele deixou tudo para trás e seguiu com a sua esposa e o sobrinho em uma jornada desconhecida. Isso mostrou a sua fé em Deus e a sua disposição de obedecer a sua vontade e um pacto com Deus. Deus fez um pacto com Abraão, prometendo a ele que seria pai de uma grande nação. Isso foi uma grande honra e responsabilidade para Abraão. Ele se esforçou para cumprir as suas promessas. Deus também prometeu a Abraão que daria a ele a sua descendência, a terra de Canaã e o nascimento de Isaque. Abraão e Sara eram idosos e não tinham filhos, mas Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e essa promessa se cumpriu quando Sara deu à luz a Isaque. Isso foi um milagre e mostrou a fidelidade de Deus de cumprir as suas promessas. Teste de fé. Deus testou a fé de Abraão quando pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Abraão estava disposto a obedecer a Deus, mas no último momento Deus enviou um anjo e impediu o sacrifício. Isso foi um milagre, a fé inabalável de Abraão e a sua disposição de obedecer a ele. Mesmo quando era difícil a hospitalidade, Abraão era conhecido por sua hospitalidade. Quando 3 estrangeiros apareceram na sua tenda, ele os convidou para entrar, ofereceu comida e abrigo. Mais tarde ele descobriu que os visitantes eram anjos enviados por Deus. Abraão era um personagem muito importante. A sua história é mencionada em várias partes da Bíblia. As principais passagens que falam sobre Abraão são Gênesis. A história de Abraão é contada em detalhe no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Os capítulos 11 a 25 narram a história de Abraão, desde o seu nascimento até a sua morte. Em Hebreu, no livro de Hebreu, no Novo Testamento da Bíblia, é mencionado Abraão como um exemplo de fé. O capítulo
11 de Hebreu é conhecido como o capítulo da fé. Abraão é mencionado como um exemplo de alguém que confiou em Deus. Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo menciona o patriarca em sua carta aos Romanos. Ele explica que Abraão foi justificado pelas obras e também pela sua fé. Isso é um exemplo para todos os cristãos. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, menciona Abraão na genealogia de Jesus. Ele é listado como um dos antepassados de Jesus, mostrando a importância de Abraão. A história de Abraão nos traz ensinamentos valiosos que podem ser aplicados em nossas vidas depois de saber quem foi Abraão. Veja alguns ensinamentos. Fé em Deus é conhecido como o pai da fé, porque a sua história mostra que ele confiou em Deus, obedeceu a sua vontade e nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, seguir a sua vontade, mesmo quando não entendemos tudo. Obediência a Deus, exemplo de obediência. Ele deixou tudo para trás e seguiu a Deus, mesmo sem saber aonde estava indo. Ele também estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, porque acreditava que era a vontade de Deus. Isso nos ensina a ser obediente, confiar em Deus, mesmo que isso significa abrir as mãos dos nossos próprios desejos, vontade e paciência. Esperou muitos anos para ter um filho, mas nunca perdeu a fé em Deus e continuou confiando em Deus, esperando pelo cumprimento das suas promessas. Isso nos ensina a ter paciência e confiar em Deus, mesmo quando isso acontece, quando as coisas não acontecem da maneira que esperamos.